24 horas morreram em Portugal 275 pessoas por Covid-19. Desde ontem foram registadas 5.805 novas infecções. Embora seja normal os valores à segunda-feira serem mais baixos, uma vez que há menos testes ao fim de semana, importa salientar que esta é a quarta descida consecutiva no número de novos casos. Os casos ativos também baixaram no país. São agora 169.180, menos 2.443 do que ontem. É o número mais baixo de casos ativos em 4 dias. Pela inversa, nos hospitais há mais 175 internados, o maior aumento dos últimos 7 dias. Nos cuidados intensivos estão hoje mais 7 doentes. Nos 11 meses de pandemia em Portugal, os 31 dias de janeiro foram de longe os mais trágicos. O mês que terminou ontem concentra 45% das mortes por Covid-19 no país e 43% dos casos de infecção pelo vírus. Em janeiro, o número de internados subiu 136% e os casos a necessitar de cuidados intensivos aumentaram 78%. Neste momento, 3 em cada 4 concelhos portugueses estão em risco extremo de contágio. O Hospital Garcia de Horta registrou um aumento de 16% de doentes Covid internados numa semana. O aumento obrigou a um novo reajustamento no hospital, que montou um sistema de pré-triagem de ambulâncias para fazer face à pressão. Mesmo assim, na última noite houve ambulâncias que esperaram 15 horas. A ideia é filtrar, garantir que só seguem para a parte hospitalar os doentes que necessitam de internamento. O nosso trabalho é pré-triar, articular. Isto começa desde logo com o trabalho feito no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que tenta triar e desviar para os locais corretos os doentes de acordo com a gravidade, de acordo com aquilo que é transmitido por via telefónica ao CODU. Quando chegam aqui os doentes, temos estas equipas que fazem a avaliação. Uma pré-triagem feita por médicos e enfermeiros do INEM, apoiados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É feita a avaliação pelo médico e pelo enfermeiro. Existe uma articulação permanente entre estas equipas que se encontram neste local e a equipa do serviço de urgência. Vamos imaginar, por exemplo, que chega aqui um doente num estado muito grave. De imediato, ele segue para o serviço de urgência, mas temos a certeza que quando este doente chegar ao hospital, os profissionais que se encontram no seu interior já estão por nós avisados do que é que vão receber, o que é que está a acontecer e em condições vai chegar aquele doente. Os não urgentes são encaminhados para as áreas de doentes respiratórios do Seixal e da Trafaria. A área de pré-triagem foi instalada este domingo. A fila de ambulâncias diminuiu, mas mesmo assim houve bombeiros que esperaram mais de 15 horas para serem atendidos nas urgências. A direção do Garcia de Horta garante que todos os doentes que estão no interior das ambulâncias foram alvo de triagem. As ambulâncias que permanecem muito tempo de espera, efetivamente, são com doentes que têm que ficar internados. Portanto, esses doentes estão a ser alvo de prestação de cuidados no interior das ambulâncias. Obviamente, cuidados que são oxigenioterapia, alguma medicação endovenosa, até os conseguirmos integrar na nossa área dedicada a doenças respiratórias no serviço de urgência. Ou seja, não estão desacompanhados, digamos assim. Em comunicado, o Garcia de Horta revela que na última semana verificou um crescimento de 16% de doentes internados positivos. O hospital reforça o apelo à população dos concelhos de Almada e do Seixal para que, em caso de doença, recorra em primeiro lugar ao médico de família ou ao centro de saúde. Neste momento, os responsáveis do Garcia de Horta preparam-se para fazer o ponto da situação deste primeiro dia de triagem. Vamos em direto para o hospital, onde se encontra a Ana Luísa Rodrigues. Olá, Ana. Olá, José Rodrigues dos Santos. Nós estamos aqui na zona de triagem, pré-triagem, instalada hoje, desde 1 da tarde, aqui no Hospital Garcia de Horta, para fazer um breve balanço de como correu esta operação, e eu peço que as intervenções sejam muito curtas. Comandante Elísio Oliveira, como é que correu da parte da Proteção Civil esta situação?
Este foi um dia trabalhoso, com toda a articulação feita aqui com o Hospital Garcia de Horta, com o INEM e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, através dos ACES, para triarmos ao longo do dia 22 ambulâncias, portanto 22 doentes foram aqui triados, dos quais 7 tiveram encaminhamento direto, 4 diretamente para os seus domicílios e 3 para os ADRs, para aquela avaliação inicial no Centro de Saúde Familiar. Portanto, vamos continuar aqui com o nosso trabalho, mas em questão de pormenor, o INEM poderá dar mais algumas informações. Sim, de qualquer forma eu passo também ao Dr. Nuno Marques, diretor clínico do hospital. De qualquer forma percebi aqui que há ambulâncias que continuam à espera. Porquê? Porque têm indicação médica de que as pessoas têm que ser internadas, é isso? Boa noite. Efetivamente, sim. Portanto, a grande vantagem é a identificação rápida dos doentes que têm que ficar internados e, obviamente, que esses doentes são encaminhados para o nosso serviço de urgência. De referir que nós continuamos com uma grande pressão assistencial e que mesmo hoje, apesar de conseguirmos ainda aumentar mais umas camas na enfermaria contemporizada e em cuidados intensivos, mesmo assim ainda tivemos que transferir 6 doentes para Portimão. Ou seja, a pressão assistencial e este esforço tem sido contínuo. Desse ponto de vista, de que forma é que esta pré-triagem ajudou a este drenar das situações? Ajuda no sentido onde selecionamos muito rapidamente os doentes que são mesmo para ficar no hospital e aqueles que não são encaminhados para outros locais ou para outra assistência que possa ser dada em cuidados subprimários ou para o domicílio. E nesse sentido é uma mais-valia porque, como calcula, 20 e tal ambulâncias ou mais, portanto as nossas equipas conseguem fazer esse trabalho, mas não com a rapidez que se consegue com esta pré-triagem. Muito obrigada. Intervenção aqui no Garcia de Horta, que começou hoje a fazer uma pré-triagem. Eu recordo que o Hospital Garcia de Horta é um dos hospitais de referência daqui da margem sul do Tejo. Abrange uma população de mais de 300 mil pessoas nos concelhos de Almada e Seixal, mas também é um hospital de fim de linha para muitas especialidades, não só que têm a ver com, por exemplo, doenças coronárias, AVCs, que em tempo de Covid, mesmo nesta altura, continuam também a ter que ser atendidos. Ana Luísa Rodrigues, em direto do Hospital de Almada. Na nossa companhia está o comentador da RTP para os assuntos da pandemia, o infecciologista Silva Graça. Muito boa noite. Boa noite. Nós tivemos há já cerca de uma semana, um pouco mais, aquele valor de 16 mil novos casos num único dia, mas desde então o número de novos casos diminuiu e até com alguma força no dia de hoje, embora seja segunda-feira. Poderemos dizer que estamos a cruzar o pico ou que até já o cruzamos? Percebemos, analisando a situação atual, que existe uma realidade um bocadinho diversa se olharmos para o país. Percebemos que, efetivamente, o número de novos casos que estava no final da semana passada a desacelerar, isto é, estava a crescer menos do que anteriormente, a análise dos últimos 7 dias permite já perspectivar uma redução dos novos casos diariamente em cerca de 400 novos casos dia, portanto, a reduzir. Agora, consegue-se também analisar o que se passa nas diferentes regiões do país. E se pudermos, nomeadamente, ver a representação gráfica daquilo que se passa nas 3 principais regiões, o que dá para perceber é que, realmente, a região de Lisboa é uma região que volta novamente a ter um número muito significativo de casos. A linha roxa é a linha mais alta? Certo, é a linha mais alta e dá para perceber que quase que teve na última semana, isto são, portanto, os valores relativos ao número de casos em cada uma das semanas. Na última semana praticamente duplica o número de casos registados na região norte, mas percebe-se que nesta última semana os casos da região norte e da região centro começam a descer. O mesmo não se verifica ainda na região de Lisboa. Aliás, posso ainda dizer que nos últimos dias não é ainda evidente a descida de casos da região de Lisboa. Ela continua a subir nos últimos dias. Este ligeiro recuo no total nacional é em contraciclo com Lisboa. E, portanto, é o contributo do Norte e do Centro. É em contraciclo com Lisboa, mas vale a pena referir que há também uma região que continua a ter um aumento do número de casos, que é a região autónoma da Madeira. Portanto, quer ela,
quer a região de Lisboa e Val do Tejo, estão, na realidade, a evitar que esta redução do número de casos possa ser vista num contexto global e ser mais acentuada. Agora, talvez convenha perceber porque é que isto está a acontecer na região de Lisboa e Val do Tejo. Naturalmente que podemos considerar várias causas, uma delas poderá o desconfinamento ter sido feito de uma forma diferente, naturalmente que isto é possível, poderá, temos que o admitir, a resposta no sentido de identificar os casos, de os isolar e de naturalmente fazer o mesmo para os seus contactos, estar a ser menos eficaz nesta região. Já assistimos a isso no verão, convém recordar, mas também isto poderá ser devido à variante britânica, que percebemos que na região de Lisboa está a ter, digamos, uma prevalência, uma dominância maior do que no resto do país. Ela está estimada, ela é mais transmissível, portanto, naturalmente, e portanto pode ser responsável por mais casos. E ela é, neste momento, responsável por mais 50% dos casos. Por falar em variante britânica e em particular na situação de Lisboa, temos já dados que nos permitam confirmar as indicações provenientes da Grã-Bretanha de que esta variante é mais letal do que a variante original, do que, digamos, o vírus original? Talvez seja possível recorrer também a uma imagem que é mais elucidativa, comparando naturalmente os óbitos que foram registados nas diferentes regiões do país, e estamos aqui a referir 2 meses, o mês de dezembro e o mês de janeiro. Convém naturalmente sublinhar para já que em janeiro o número de óbitos foi mais do dobro do registado em dezembro, mas isto mesmo a nível global não é novidade, se percebermos que há um pouco mais de 2 milhões de óbitos, portanto em todo o mundo, e que nos 9 meses iniciais houve 1 milhão de mortos, e que nos 3 meses seguintes se acrescentou o segundo milhão. Portanto, isto dá a ideia do que tem sido a mortalidade no último trimestre. Mas voltando aqui ao país, o que dá para perceber é que o aumento do número de óbitos, de uma forma absoluta, é diferente nas regiões. Podemos perceber que, por exemplo, no Norte houve um aumento de dezembro para janeiro em cerca de 25%, que em Lisboa e Val do Tejo, onde admitíamos que pudesse haver uma mortalidade mais expressiva se esta variante britânica, que provavelmente já é responsável por 50% dos casos, fosse, digamos, também responsável por formas mais letais, mas o que nós percebemos é que o número absoluto de óbitos em Lisboa e Val do Tejo não chegou a crescer 60%, foi um pouco mais de 50%. Mas existe aqui uma imagem que provavelmente não estaríamos à espera. É o crescimento do número de óbitos na região centro, que cresceu 2,5 vezes relativamente ao mês de dezembro, e vale a pena notar que o número de óbitos na região centro em janeiro é quase o mesmo da região de Lisboa e Val do Tejo, mais de 1000, e depois também o aumento do número de óbitos no Alentejo e Algarve, que embora menos expressivo em valor absoluto, está multiplicado por 5 e por 6 relativamente ao mês anterior. Isto não poderá estar relacionado com o facto de serem populações mais envelhecidas? Naturalmente que temos que aventar algumas hipóteses e algumas possibilidades. E não esquecer até o que se passou quando foi no início da pandemia em Portugal, onde houve também uma mortalidade mais acentuada na região centro e se percebeu que estava relacionada com uma população mais envelhecida e, portanto, mais vulnerável. É possível que isto esteja a acontecer no Alentejo e no Algarve e também na região centro de novo, mas também a informação que temos neste momento da Direção-Geral de Saúde não nos permite concluir da mesma forma que fizemos anteriormente. Mas, passando um bocadinho daquilo que é a evolução do número de óbitos, se pudermos agora fixar-nos naquilo que é a taxa de mortalidade do país, precisamente no mês de janeiro, este mês que se tem tornado tão crítico. E se pudermos ver o grafismo seguinte, vamos perceber para já que a taxa de mortalidade aumentou relativamente àquilo que existia até o mês anterior, em que era à volta de 1,6. Se fosse possível ver o gráfico seguinte da taxa de mortalidade, portanto, vamos poder ver que a taxa de mortalidade é de 1,72, isto no mês de janeiro, mas também aqui existe uma diferença muito significativa entre as regiões. Não há a tal esperado aumento de mortalidade na região de Lisboa, que eu já citei, mas vemos que, por exemplo, no Alentejo, esta taxa de mortalidade é quase o dobro da registada no país e que também na região centro é bastante mais elevada. Isto levará, naturalmente, a questionar porque estas assimetrias, estas diferenças nas regiões e, naturalmente, que temos que pensar, será que
os recursos de saúde e, naturalmente, os recursos humanos que estão disponibilizados através das estruturas de saúde estão naturalmente a ter o mesmo desempenho em todo o país? Será que há aqui também aquilo que acabei de citar, que são populações mais envelhecidas e, portanto, com uma mortalidade superior? Ou um coquetel de explicações? Naturalmente, teremos que refletir porque é que isto está a acontecer neste momento. Sr. Graça, muito obrigado. Boa noite. Os restaurantes em França lançaram uma jornada de desobediência civil e abriram portas aos clientes. Os números do turismo em Portugal caíram a pique. Em 2020, o país